a inteligência espiritual ou a terceira inteligência? Nós falamos sobre inteligência emocional na terça passada. A terceira inteligência é o complemento, é a descoberta a mais. Nós sabemos que a ciência está evoluindo constantemente. Nós estamos hoje na era da terceira inteligência. A primeira inteligência é a lógica. Nós vamos encontrar aqui na década de 70, quando na realidade veio do Oriente para o Ocidente toda essa visão que nós temos de lógica, QI. Para termos uma noção, essa unidade de medida de inteligência ou de atos cognitivos, ele surgiu no século V, na China. Só no século XX veio para a França. E aí, na década de 70, é que veio realmente a tomar parte conosco essas medidas de inteligência. Um profissional, um aluno, um candidato fazia um teste de QI e, dado o valor, a nota dele, ele era interpretado como um aluno de muita inteligência, porque se media o ser humano apenas pela velocidade e o raciocínio lógico que ele tinha. Ficou ultrapassado. Aí entramos na década de 80 e veio a inteligência emocional pelo nosso doutor, PhD, psicólogo, Daniel Goleman, norte-americano. Ficou muito famoso. Até hoje nós estamos falando sobre inteligência emocional em muitos lugares, em muitas empresas. Esse assunto ainda é novidade. Mas a gente sabe que não basta só controlar as emoções através do raciocínio. Mas ele nos deu grandes bases. Veja que entre a década de 70 e a década de 80 surgiu a autoestima. E foi feito um trabalho imenso da psicologia através da autoestima. Depois veio a inteligência emocional. Na realidade, a inteligência emocional se resumiria assim, ó. Estamos aqui apenas resumindo a inteligência emocional, tá? Autoconhecimento, que nada mais é do primeiro item da autoestima. Controle das emoções, o desenvolvimento da empatia e a habilidade de estabelecermos comunicações harmoniosas. Na década dos 90, aí mais um grande brasileiro, Floriano Serra, psicólogo. Nós estamos exportando o conhecimento na área de psicologia. Ele escreveu esse livro, A Terceira Inteligência. Qual é a finalidade da terceira inteligência? A primeira, o raciocínio. A segunda, emoção. E o terceiro, o espiritual. Por que isso aconteceu a partir dos anos 90? Começou a aflorar muito o espiritualismo. A psicologia surgiu a quarta força, que é a psicologia transpessoal, falando que existe algo além do corpo e da mente. O homem completo, ele é mente, corpo e espírito. Nesse momento, quando a ciência começa a encontrar, aceitar o espírito, então o espírito passa a ser também uma inteligência, uma força atuante nas emoções e nos nossos raciocínios. Na realidade, nós sabemos que tudo vem do espírito. O cérebro expressa o raciocínio da alma, do dono do corpo. E expressa as emoções da alma. Então tudo vem de lá. A ciência teve que começar pelo material natural, pelo cérebro, pelo raciocínio, descobrir as emoções e agora encontrar com a alma. Então chegou aonde o espiritismo já começou, identificando a alma. E ele diz assim, o Dr. Floriano Serra: o desenvolvimento da terceira inteligência depende de uma determinação interior da pessoa de mudar. Se eu não tiver uma vontade de mudar, a terceira inteligência não funciona. Aliás, toda essa teoria que nós estamos utilizando até então, ela começa com a vontade minha de me tornar uma pessoa feliz, uma pessoa harmônica, eu conseguir paz na minha vida, tranquilidade, equilíbrio, saúde, comigo mesmo e nas relações que eu estabelecer. Se eu acho que eu estou bem, muito obrigado, não há teoria nenhuma no mundo que vai te servir. E aqui então eu quero lembrar vocês, que foi dada uma palestra chamada assim, você está disposto a mudar? Porque é necessária mudanças. É preciso que ela reveja paradigmas, conceitos e às vezes até valores inadequados e ultrapassados. Seja flexível.
melindres nas relações humanas. Por quê? Sabemos que isso não é fácil, porque as normas de conduta são internalizadas após dezenas de anos de educação e formação, tanto familiar quanto acadêmica. Estamos formados, entre aspas, na atual fase da nossa vida, mas podemos mudar. Nós só vamos mudar se nós chegarmos à conclusão que não estamos bem do jeito que está. Não estamos nos sentindo muito bem. Gostaríamos de fazer alguma coisa. E aí então é que eu começo a buscar esses meios. Se eu acho que estou bem, obrigado, não tem problema algum. Não há teoria alguma que venha lhe satisfazer. A primeira pessoa que tem que começar a achar que as coisas não estão boas e que há uma necessidade de mudança é você. Nem é teu pai, não é tua mãe, não é teu esposo, não é teu marido, não é teus filhos. É você. Quando você decidir que as coisas não estão boas e partir para encontrar soluções ou propostas que solucionariam o seu problema, se assim você as decidisse segui-la, lembramos que conselho, médico e receita, nem medicamentos causam resultados. O que causa um resultado é uma atitude, o que causa resultado é uma atitude casada entre eu fazer, tomar o medicamento, seguir a receita, tem que ter eu no meio do processo. De nada adianta falar e eu mesmo não fazer nada. Então, a mudança de paradigma é muito importante e nós vamos encontrar Paulo de Tarso falando, olha, livrai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa. O tempo todo nós encontramos Paulo de Tarso falando que nós éramos uma civilização, estávamos envolvidos com paradigmas, com crenças ultrapassadas. Porque da onde nós trazemos essas crenças ultrapassadas? De Moisés, desde aquele tempo. E a todo momento nós encontramos a necessidade da reforma íntima dentro da Bíblia. Que reforma íntima é essa? Muitos de nós viemos aqui e dizemos assim no sábado, né? A minha reforma íntima é mudar os meus defeitos. Mas como é que você vai mudar os seus defeitos? Os meus limites, as minhas dificuldades. Mas como é que você vai fazer isso? Se tudo começa no pensamento. A reforma íntima começa no momento em que você diz, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Talvez coisas que eu achava que era certo, não é mais. Coisas que eu achava que é errado, já passou a ser certa. E eu tenho que estar disposto a mudar. Senão não adianta absolutamente nada. Nada, se você não estiver disposto à mudança. Vamos tentar interpretar a inteligência espiritual. As ações motivadas exclusivamente pelas emoções, elas têm fundo para nós conquistarmos prazer e fugirmos do desconforto. Todas as vezes que nós encontramos uma situação e que não nos é favorável, as nossas emoções nos dizem isso. Olha, você não está se sentindo bem, não é isso? De fazer uma determinada coisa. Pois bem, isso não é prazeroso, você não está gostando de fazer aquilo que você faz. Isso é quando uma ação é motivada apenas pela minha emoção. É a tese do Dr. Floriano Serra, tá? Não é a tese do Guto. Antes que os psicólogos começem a falar alguma coisa. Faço porque gosto. Olha só, quando eu tenho uma ação motivada pela emoção, qual é essa ação? Faço porque gosto, não faço porque não gosto. Quantos de nós dizemos assim? Eu já aprendi. Para ter equilíbrio na vida, eu só faço o que eu quero. E o que é que você quer? É o que eu gosto. Será que é isso mesmo? Será que prestar apenas atenção nas nossas emoções realmente nos satisfaria? A pergunta é, que garantia eu tenho de que minha ação, motivada pela minha emoção, ainda que perfeitamente administrada, será boa também para as outras pessoas? É aí que é o ponto. Você pode estar gostando do que faz, mas o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, o que te alimenta, ainda assim, mesmo administrada perfeitamente por você, ou seja, você está equilibrado, entre aspas, nas suas emoções, está fazendo bem aos outros? É muito importante. Nós não somos uma ilha.
Nós somos um grupo. O que eu faço reflete em cada ser humano que está ao meu lado. Cada pensamento que eu tenho está repercutindo neste ambiente, nesse instante. Vocês estão captando, o pensamento de vocês está influenciando outras pessoas, espíritos que estão aqui no local estão influenciando-nos os nossos pensamentos, e nós influenciando o pensamento dos espíritos, estamos influenciando pessoas sem perceber, pensamentos a milhares e a milhares de quilômetros daqui. É possível entender isso? Conceber dessa forma? O pensamento que vocês estão tendo pode influenciar uma ideia de uma pessoa em outro país nesse instante. Todos nós estamos submersos num mar de pensamento, de ondas mentais e de emoções. Estamos sendo constantemente atacados por emoções vindo de fora e pensamentos que não são nossos. Por isso, quando uma pessoa chega nervosa no local local de trabalho, ou a gente se aproxima de alguém que está muito chateado, muito triste, sente um desconforto ao conversar com essa pessoa. É natural, estamos trocando constantemente energia, pensamento, emoções, influenciamos os outros nos influenciam, às vezes calados, sem falar nada. Então, que garantia eu tenho? O Dr. Floriano começa dessa forma defendendo a tese dele contra a inteligência emocional apenas. Ele acredita que eu tendo um raciocínio, movimentando emoções de forma lógica, eu não sou completo. Porque antes que vocês me digam aqui assim, mas Guto, para que eu tenha certeza que as minhas ações, movidas pelas minhas emoções, sejam saudáveis para o meu semelhante, naturalmente eu não posso só pensar naquilo que eu sinto, porque senão basta o que eu sinto que se dane os outros. Para isso, então, o Dr. Goleman colocou então um raciocínio lógico. Aí ele defende a tese também. As ações motivadas exclusivamente pela racionalidade, pela lógica, pelo pensamento, que nós dizemos coerente, ela tem duas vertentes, ela tem dois objetivos. Todo mundo que começa a pensar muito antes de fazer algo, ele tenta responder duas perguntinhas. Me convém? Me interessa? Lembramos que o raciocínio não tem moral, as emoções não têm moral. Eu posso fazer perfeitamente uma coisa que me convém e que eu me sinto bem. No entanto, não é ético, não é moral, não é bom. Nem para você, nem para a coletividade. Porque vamos tentar entender que o raciocínio, ele parte do ponto, do grau de conhecimento que a pessoa tem. Daí o que eu estou raciocinando pode ser algo perfeitamente destrutivo para mim e para todos que estão à minha volta. Mas eu não tenho um conhecimento melhor do que esse. Então eu optei por esse. Eu estou apenas regendo razão e emoção. Segundo o Dr. Daniel Goleman, isso é suficiente. Se você pensar em fazer algo e fazê-lo sentindo-se bem, pronto, basta. É isso que ele defendeu na inteligência emocional. E o Dr. Floriano Serra diz, não basta. Olha o que surge. Se eu agir assim, há uma ação que nós tomamos. Se eu agir assim, sairei ganhando. E isso é bom. Sairei ganhando é uma razão. É a lógica, você tomando o pensamento. E isso é bom, é a emoção. Os grandes crimes e as grandes fraudes que nós estamos vendo, eu chego ali e roubo milhões. Porque isso é uma forma de eu ganhar. Roubar. E não é bom ganhar muito dinheiro? Eu estou feliz. Estaria atendendo perfeitamente a inteligência emocional. Estaríamos criando muitos corruptos no mundo. Eu faço o que eu acho que é certo, que eu ganho, que eu me interesso, e estou me sentindo muito bem com isso. Não é o suficiente, né? Existe um elemento a mais que nós temos que considerar, porque aí a gente fecha o caminho que um ser humano toma pela inteligência movida pelo sentimento. Que, então, a pergunta é, o que garante que nossa ação, atitude ou comportamento seja positivo, alimentando somente essas duas inteligências? Nenhum. Nós sabemos que no campo do negócio não existe moral. Existe ética, mas não existe moral. A ética é um conceito muito complicado. A moral já é um conceito bem definido.
Nós só vamos conseguir avaliar, fechar a nossa atitude, pensamento e emoção, se nós tivermos a capacidade de avaliar consequências. Agora sim. Agora vocês vão conseguir entender. Porque agora entrou um termo chamado responsabilidade. Causa e efeito. Você só vai fazer algo que você acha que não tem problema fazer e que gosta muito de fazer, se não houver uma consequência danosa para si mesmo, para os seus semelhantes. Olha que interessante. Eu tinha que ter esse terceiro elemento. E é esse terceiro elemento que moraliza os meus raciocínios e as minhas emoções dentro de uma ação. Senão eu serei egoísta, egocêntrico. É fundamental um autoquestionamento. O Dr. Floriano Serra diz assim para nós. O que e quanto há de generosidade e de solidariedade nesta minha ação? Tudo que eu estiver fazendo é algo gostoso, é algo bom, você gosta, acha que é certo? E o quanto de generosidade você acha que está compartilhando ali? Pensemos agora então na nossa família. Vamos começar na nossa família. Naturalmente todos nós achamos o que é certo, o que é errado fazer dentro da nossa família, até como educar os nossos filhos. Mas dentro desse princípio do que eu acho certo e do que eu acho errado, eu também tenho coisas que me faz bem em fazê-los. A questão é, quando você estiver pronto para fazer algo decididamente lógico, racional, e se sentir muito bem em fazer aquilo, a terceira pergunta é, quanto de generosidade eu estou fazendo? Aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido, no meu local de trabalho. Imagine vocês chegando no local de trabalho de vocês. Há muitas coisas que a gente gostaria de fazer e que nos daria muito prazer. E não seria tão ruim assim se nós fôssemos analisar friamente com raciocínio. Mas é generoso? O segundo item, estou produzindo alegria, sorrisos e felicidade também aos outros? Ou, pelo contrário, estou causando preocupações, angústias, sofrimentos e lágrimas? Quantos de nós não dizemos assim? Queremos ajudar. Não é assim? A gente se propõe, eu quero te ajudar. Mas será que a minha atitude de ajuda é promover alegria, sorriso e felicidade? Ou eu estou causando apenas preocupações, angústias, sofrimentos? Aquela história de eu sou sincero. Quando eu ajudo, eu sou muito sincero. Eu falo tudo que me vem na cabeça. A sua sinceridade é positiva? Sinceridade é algo que, na sua lógica, é uma virtude. Quando você torna-se sincero, dá-se uma sensação de prazer em ser sincero. É como se você fosse autêntico. Mas a terceira análise é algo que ajuda as pessoas? A sua sinceridade? Auxilia as pessoas? No terceiro item, estou somando ou multiplicando competências, crescimento e bem-estar, ou estou diminuindo, dividindo sentimentos, pessoas e equipes e até comunidades? Vamos tentar entender, por exemplo, a religião. Eu chego aqui na intenção de auxiliar as pessoas, tá lógico. Eu vou pregar o evangelho perfeito, a caridade necessária, estou cumprindo minha obrigação racional. Eu trago no coração um prazer em fazer isso. Mas no momento em que eu prego e ensino, eu estou dividindo as pessoas quando começo a meter pau em outras religiões. Dividindo família, destruindo comunidades. Isso é lógico? Sem a terceira inteligência, eu diria que esses religiosos estão dentro do contexto do Dr. Goleman. Eles estão perfeitos na ação deles. Mas vão sofrer consequências da consciência. Porque todas as vezes que nós ignoramos, negligenciamos a nossa inteligência espiritual, nós caímos em culpa. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas não devo fazer tudo. Paulo de Tarso dizia isso. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me é lícito. Esse deve são as nossas obrigações, são os respeitos que temos que ter em relação à lei de Deus. Eu não sou um corpo que ao tombar não tenho mais futuro nenhum. E que o que me importa é o que eu faço nessa vida, mais nada. Depois que eu morrer, tudo acabou.
Não é assim. Se eu não acreditar que a minha alma continua e que eu vou responder pelas atitudes boas ou más que eu tomar nesta vida, eu posso não responder lá agora enquanto estiver vivo, mas a minha vida não acaba. Ela continua depois da morte. E eu possa vir responder depois da morte. Porque nada fica sem ajuste de conta na contabilidade divina. Absolutamente nada. Nenhuma atitude que nós tomemos. Ou pensamento que viermos a ter. Porque as ações começam no pensamento. Então, nós realmente, quando estamos numa equipe de trabalho, ou na equipe da nossa família, ou na equipe da nossa religião, nós estamos somando realmente? Façamos uma análise muito sincera conosco mesmo. Ou será que nós somos aquele maledicente que vive falando dos outros, de um para o outro, do outro para o outro? Dizemos que estamos tentando auxiliar o grupo da nossa família, mas estamos falando do filho para a mamãe, da mamãe para o filho, a mãe falando do pai para o filho, do filho para o pai. Às vezes a gente está num grupo de trabalho, será que nós estamos contribuindo realmente? Porque a nossa consciência só vai nos dar paz se estivermos cumprindo a responsabilidade nossa como ser humano. Não basta pegar um manual ali, ó, isso aqui é correto, eu sinto bem no que eu faço e que se dane os outros. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E nós estamos tentando agir assim. Para que eu consiga implementar a terceira inteligência, tem que haver mais do que sentimento. Responsabilidade. Responsabilidade com a sociedade, comigo, com a família, com tudo, com todas as pessoas que me cercam, com o meio ambiente. Eu tenho que ter uma capacidade de me integrar no meio ambiente, no planeta Terra onde eu vivo, e compreender que desde a torneira, a água que cai na minha torneira vai faltar um dia. A luz tem que ser economizada. São uma série de mudanças de hábito, de comportamento, mas eles só são reflexo da mudança da nossa forma de pensar. Se não, esquece. Não funciona. Todas as vezes que eu estou com a terceira inteligência aguçada, eu sinto necessidade de dividir tudo que eu tenho. Por isso as pessoas centralizadoras estão adormecidas à terceira inteligência. Elas acreditam até que estão sendo éticas. Por quê? A razão dela faz o que mandam ela fazer e as emoções dela estão satisfazendo. Mas ela não está sendo ética. Porque tudo aquilo que eu levo para o túmulo e não divido com os outros, eu não estou desenvolvendo e distribuindo essa inteligência. Todo conhecimento que eu tenho, trabalho em equipe não existe individual. Então, não é equipe. E eu não vivo sozinho em nenhum lugar do mundo. Eu chego em casa, eu estou na minha família. Eu saio da minha família, eu estou no meu local de trabalho. Eu vou na religião, estou no grupo da religião. Em todo momento eu estou dentro de um grupo. E se eu não aceito dividir meu conhecimento, minhas tarefas, eu não consigo nem sequer ouvir, aprender dos outros, porque eu posso contribuir nessa divisão e absorver nessa divisão conhecimento. Em todo instante estamos nos relacionando. Característica das pessoas que têm essa tendência de desenvolver a terceira inteligência, porque nem todo mundo tem. Muitas pessoas vão morrer ainda sem não conseguir entender o que é essa tal de terceira inteligência. Alguns de nós podemos ter uma certa... perceber agora, à medida que eu for falando, se vocês é um desse capaz de desenvolver essa terceira inteligência. Primeiro, você vive se questionando que papel você tem na sua vida? Qual é o meu papel na vida? Muitos dizem, qual é a minha missão? Né? Quando aquele pensamento chega, afinal de contas, o que eu sou realmente? A minha essência? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? O que vim fazer aqui? Quando essas dúvidas, esses questionamentos me perturbam, eu já estou abrindo o canal da terceira inteligência. Se nada disso me perturba ainda, eu estou aqui, estou no bem bom, eu estou comendo, bebendo, dormindo, fazendo sexo, procriando, ganhando dinheiro no meu negócio, ainda não é possível abrir essa terceira inteligência. Primeiro começa com um vazio existencial.
Apesar de toda a minha vida estar tudo em ordem, está tudo tranquilo, há momentos que eu sento e sinto que não estou fazendo o máximo que eu podia fazer. Quando eu sinto que o que eu posso fazer era muito mais do que eu faço. E o que eu faço ainda tenho a capacidade de melhorar muito mais. É quando eu começo a não me tornar mais satisfeito com aquilo que a vida me apresenta. Porque eu começo a me tornar senhor da minha vida. É uma diferença muito grande. Quando a vida é senhora de mim, ela me diz o que eu devo gostar, o que eu faço, a hora que eu durmo, etc. Mas quando eu me torno senhor da vida, eu digo o que eu vou fazer durante o meu dia. As ações que eu tomo sou eu que decido. E gradativamente eu vou buscando coisas que eu tenho sonhos, eu começo a ter metas, objetivos de vida. É totalmente diferente. Porque eu utilizo da vida como uma escola. Aí eu sou senhor dela. É o aluno que entra na escola responsável. Ele não vê na escola a oportunidade de faltar aula para ficar na cantina. Ele não vê na escola a possibilidade de uma cochiladinha enquanto o professor está dando aula, de colar na hora da prova. Quando ele entra ali na característica dele de responsável, ele entende que aquela instituição é séria e ele precisa muito daquilo ali. Ele vai se concentrar em cada aula que for dado, vai anotar tudo o que é necessário, vai estudar para tirar boa nota. Ele vai entender que ele pode matar a aula, mas ele não vai matar. Por quê? Porque ele precisa da aula. Veja como mudou. Quando o ser humano, quando nós começamos a despertar para a terceira inteligência, nós sentimos que a vida é séria. Não é uma coisa que a gente vai levando a trancos e barrancos, empurrando com a barriga. A gente entende que a vida tem uma finalidade muito séria. E que talvez nós não tenhamos lá na frente as mesmas oportunidades que estamos tendo nesse instante. E não sabemos até quando teremos as oportunidades que estamos tendo nesse instante. Por quê? Porque eu posso morrer a qualquer momento. E a vida cessou. Quem de nós receberá aviso prévio? Então, a vida ela é importante no momento em que eu estou vivendo. E o agora é o momento mais importante da sua vida. Atitudes que nós podemos tomar para desenvolver, já que você se percebeu que você é uma dessas pessoas que necessita da terceira inteligência, desenvolver a terceira inteligência para alcançar a paz interior, porque tudo que a vida lhe oferece de forma lógica, todos os prazeres que a vida pode lhe dar, se você for gozar a vida, não estão te satisfazendo, então o que fazer para desenvolver a terceira inteligência? Primeiro, não queira ganhar sempre. Você é muito bom no que faz, mas certamente não é o melhor. Isso é uma questão de consciência. Ninguém ganha sempre. Você nunca será sempre o número 1, o melhor. Sempre alguém é melhor que você, a cada instante. Faz parte da evolução. Se hoje você é bom, tenha certeza, amanhã existirá alguém melhor do que você. E você tem que ajudar essa pessoa, as pessoas a serem melhor que você. Porque isso significa evolução, progresso. Você talvez acha que é bom, mas você só é o degrau daquilo que é perfeito. E se você se nega a se prestar como degrau daqueles que virão depois de você, para subir por você e se tornar melhor que você, você para de contribuir para o progresso do universo, da vida. Será que nós queremos ser a barreira do progresso, do desenvolvimento? De forma alguma. Então não se torne nunca uma pessoa centralizadora, concentradora. Porque você se torna a barreira do desenvolvimento humano. Em nenhuma área nós podemos barrar o desenvolvimento. Assuma consigo mesmo o compromisso de pelo menos uma vez por dia fazer alguém sentir-se importante. Está muito ligado à terceira inteligência às emoções que provocamos nas pessoas. Como eu posso fazer isso? Elogie as pessoas, sinceramente. Sorria para as pessoas. Abrace as pessoas. Nós temos um poder tão grande dentro de nós. Eu estava falando no curso de autoestima numa escola, que eu não me lembro o nome agora, ontem eu estava dando. Cheguei a comentar que nós somos verdadeiros médicos em potenciais. Nós somos tão poderosos.
Nós não imaginamos o que um aperto de mão, um abraço, um sorriso, um elogio faz na vida de uma pessoa. Às vezes aquela pessoa nunca recebeu um elogio e quando você diz, nossa, como você está bonita hoje. Algo em você está especial. Diga com sinceridade, porque você vai ter que buscar a beleza que existe no ser humano. Isso você consegue encontrar quando você consegue encontrar a própria beleza em si mesmo. Então, quando você começa a elogiar, apertar a mão, nós não imaginamos a terapia do abraço, que é uma outra palestra, mostra ali toda a parte científica do que movimenta no nosso corpo só de nós abraçarmos uma pessoa. Hormônios são liberados pelo nosso cérebro de bem-estar. Alivia as tensões nervosas só de abraçar uma pessoa. Nós podemos curar. Muitos dizem assim, mas eu não sou médium. Não precisa ser médium. Você precisa ser afetivo, carinhoso, atencioso e você vai curar milhares de pessoas sem saber do problema delas. Ninguém precisa te dizer o que sente. Abrace-a, converse com elas, trate-as bem. Transmita empatia, segurança. E você vai estar curando milhares de pessoas sem saber. Porque todas que cruzarem o seu caminho receberá a dose do medicamento divino, no qual você será o instrumento. Já imaginou ser o instrumento de Deus para a construção do reino de Deus na terra? Fantástico. É só nos candidatarmos. Terceiro, algumas vezes, permitir que o outro pense que aquela maravilhosa ideia é dele. Por motivos diferentes. Ambos ficarão felizes com isso. Oh, meu Deus. A coisa mais triste que a gente tem é quando alguém chega e fala, essa ideia é minha, o fulano roubou. E o que importa de quem é a ideia? No campo do trabalho, Guto, é muito importante. No campo do trabalho é muito importante, porque está dependendo da minha promoção. O grande problema é que eu transfiro isso até em casa. E se eu tenho uma ideia com a minha esposa vai fazer, eu boicoto ela diante dos meus filhos. Eu começo a concorrer lá no local de trabalho, mas continuo a concorrer dentro de casa. Irmãos boicotando irmãos dentro de casa. Para depois chegar totalmente perturbado e fazer o boicote na empresa. E tudo começa dentro de casa. Irmão trapaceando irmão, roubando irmão. Vocês estão me olhando assustado, parece que não acontece isso com vocês. Na minha família acontece bastante. Trapaceando. Literalmente. Quantas pessoas falam assim, Guto, o fulano era tão evoluído da minha família e faz uma coisa desse tipo? Por quê? A ideia não é de ninguém. Vocês sabiam que os pensamentos estão no ar, nós já falamos isso. Cada um capta. Quando você se sintoniza com uma ideia, é porque é pensamento de milhares e milhares de pessoas. Essa inspiração nunca foi única. Isso Deepak Chopra fala com muita naturalidade. Nunca foi única uma ideia que você teve, uma inspiração. Não se apegue a ela. Se você conta a alguém e alguém faz aquela ideia acontecer, agradeça. Porque você vai ser instrumento para a próxima ideia. Vocês acreditariam nisso? Vamos supor que eu fosse vendedor de ideias. Olha que maravilhoso. Eu seria aquela pessoa que toda ideia maravilhosa Deus me inspirasse. Eu passava para alguém, alguém desenvolvia. De outra ideia maravilhosa, passava para outro e outro desenvolvia. E assim sucessivamente. A ideia não é nossa, não é minha, não é sua, é de todos nós. Ninguém é perfeito, onipotente e onisciente. Aprenda a dizer sem culpa, não sei. Mas procure aprender. Lógico. Não se acomode com esse binômio aí, pelo amor de Deus. Há pessoas que você nem começa a perguntar, ela fala não sei, com maior naturalidade. Gente, não sei não é resposta. Não é o ditado popular que diz isso? Não sei não é resposta. Se você não sabe, procure aprender. Qualquer área, de qualquer conhecimento que existir, procure aprender. Você aprende algo que parece que não tem nada a ver com a sua vida. Abre a sua mente para aprender algo que tem a ver com a sua vida.
Quantas vezes a gente não consegue aprender algo que nós necessitamos na vida profissional simplesmente porque não abrimos a cabeça, o cérebro, a capacidade de enxergar virtualmente as ideias, e isso poderia ser desenvolvido eu aprendendo outras coisas que não tem nada a ver com a minha profissão. É como coordenação motora. Às vezes eu tenho que fazer determinados exercícios para conseguir me desempenhar uma atividade física com muita coordenação motora. A inteligência é a mesma coisa. Às vezes eu tenho que correr lá por fora para conseguir desenvolver estruturas intelectuais, raciocínios lógicos, cognitivos, para que as minhas ideias futuras venham receber novos conceitos e se implementarem. Fazerem uma cadeia de criação, de criatividade. Porque nós sabemos hoje, a medicina conseguiu concluir alguns fenômenos da criação. Não basta só memória e inteligência. Uma pessoa pode não ser criativa. Ela precisa ter um insight. Esse insight de unir experiências, memórias, arquivos auditivos, visuais, sinestésicos, emocionais, intelectuais, numa velocidade rápida diante de uma determinada situação para gerar algo aparentemente só ele está enxergando naquele momento até que ele defenda a ideia e expresse. Isso não é comum. Percebam que pessoas muito inteligentes às vezes não são criativas. Pessoas que têm memórias excelentes, parecem enciclopédias ambulantes. Você pergunta assim, como que era o nome daquele? O nome dele é fulano de tal, a data que ele nasceu é tal. Mas dá a ele uma oportunidade de ele criar algo, ele não cria. A criatividade, ela só é feita. Deepak Chopra também defende essa teoria, não é do Guto. Deepak Chopra defende essa tese dizendo que a nossa mente só está livre para a criação, para a inspiração divina, porque a criação ocorre no campo espiritual. Terceira inteligência. Isso só acontece quando eu não estou nervoso, estressado, desequilibrado, desarmonizado. Para que eu crie, eu tenho que me inspirar de amor, de paz. É nesse momento que eu saio da minha consciência objetiva para participar da minha consciência subjetiva, onde o mundo das ideias, ali está o mundo das ideias, vem através da inspiração. Veja que é exercício. Por isso, uma pessoa que não tem inteligência nenhuma e que não memoriza nada pode ser interessantíssima, criativa. Ela pode ter ideias fantásticas e às vezes não saber nem como desenvolver a ideia, porque ela pode ter ideias, vocês sabiam disso? Ideias que não fazem parte nem da área profissional dela. Elas têm ideias que às vezes você tentar fazê-las explicar a ideia que elas estão tendo, elas não conseguem porque falta terminologia de conhecimento. Imagina Benjamin Franklin. Quantos eventos esse homem não fez? Olhamos o passado, os grandes homens que nasceram em um determinado momento na Terra. Grandes confortos que nós estamos desfrutando hoje já foram criados há muitos anos atrás. A ciência está sendo hoje capaz de fazê-los acontecer. Mas poucos foram desenvolvidos. Algumas teorias de arte só estão encontrando repercussão na ciência atual. Por isso nós estamos desenvolvendo telefonia celular. Tudo isso vem criado há muitos e muitos anos atrás. Homens que não sabiam nem aonde ia dar a criação dele. Mas ele tinha o pensamento, colocava no papel, defendia, ninguém entendia nada, nem ele também sabia para que servia. Mas ele dizia assim, guarda, lá na frente vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Isso é criação. E isso não ocorre no cérebro. Nem nas emoções, na alma. A terceira inteligência veio mostrar isso para nós. Quinto, quando sentir que é justo, peça desculpas. Você errou, peça desculpa, porque a empatia tem que ser gerada. Errei, desculpa. Mas cuidado para não pedir muita desculpa, porque também incomoda. Há pessoas que se acostumam a pedir desculpa e já não pensam mais antes de fazer. Não, gente. Vamos pensar antes de fazer. Vamos tentar evitar errar e não se acostumar em pedir desculpa. Mas se errar, peça desculpa. E no momento em que você começar a pedir muita desculpa, analise. Por que eu estou errando tanto? Mude de ideia algumas vezes. Seja flexível.
Este é um bom exercício para manter-se atualizado e flexível. É muito importante. Eu estou acostumado a fazer uma coisa desse jeito, mas alguém chega com uma nova ideia. Ouve a nova ideia. Tente fazer daquela maneira. Talvez aquela nova ideia seja uma sofisticação daquilo que você está acostumado a fazer. Eu sei que tudo aquilo que cai na rotina, a gente não aceita mudar, porque já está fazendo automaticamente. Para que eu vou mudar? Mas vivemos numa era tecnológica, onde a hora que você acostuma com o Windows XP, já tem o Windows Vista. A hora que você acostumar com o Windows Vista, já tem o outro, porque já está prontinho, falta em lançar. Então, a hora que você acostuma com uma coisa, já tem outra. Por isso, Bill Gates é o que é nessa área. Ele poderia ter parado no DOS 3.0, no Cisne, que era o competidor do DOS, mas ele foi e avançou. E ele não para. Se nós analisarmos hoje a área científica, nenhuma para mais. A cada 6 meses sai uma nova tecnologia no mercado. Portanto, ser flexível, manter-se atualizado, vontade de sempre reaprender e recomeçar, faz parte da nossa evolução. E para isso você tem que também fazer mais uma palestra, tornar-se persistente. 7. Habitue-se a regularmente conversar com Deus. Procure conversar com Deus do seu coração. Veja que ele colocou do seu coração, não com aquele Deus que está lá, na igreja, no centro espírita, não com Jesus aqui do quadro. Conversa com o seu Deus. Aquele que te entende. Não aquele Deus que os homens criou, mas conversa com Deus que criou você. É diferente. É isso que nós precisamos. Buscar um Deus que me criou, não um Deus que os homens idealizaram, criaram imagem, defeitos, sofisticações. Qual é o Deus que entende você? Busque-o dentro de você. Principalmente para agradecer. Isso pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer posição. Não precisa ser de joelho, não precisa ser sentado, não precisa gritar, não precisa chorar, não precisa falar palavras decoradas. Eu vou conversar com Deus. Pai nosso que está no céu, santificado. Ave Maria, cheia de... Fale com seu Deus. Esse Deus que conversa só através de prece é Deus que o homem criou. Porque o Deus que está dentro de você quer te ouvir, quer saber das suas necessidades, dos seus sofrimentos. E Pai Nosso, para ele já sabe. Ele mandou Jesus orar para nós, ele conhece a oração. Eu imagino Jesus lá, algumas pessoas conversam com Deus em código binário. Ou é Ave Maria ou é Pai Nosso. Ou é Pai Nosso ou é Ave Maria. Ou é Ave Maria e é Pai Nosso. E eu pergunto, e você não tem nada a dizer a Deus? Do seu coração? Diga a Deus. Em qualquer lugar, não precisa sair de casa e ir em algum lugar. Faça uma reflexão. Até no seu local de trabalho, pare um momento. Encoste. Acalme-se e fale com Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Em especial dentro de você. O respeito é uma postura interior e não física. E está diretamente ligado à sua fé. Mas, Guto, eu não consigo. Se eu não rezar ajoelhado, eu não consigo achar que eu estou rezando. Então, ajoelha. Ninguém está mandando você forçar aquilo que você já criou, um automatismo. Mas tente se libertar. Tente. Porque o dia que você pode vir ficar de cadeira de roda, e aí como é que você vai ajoelhar? Um dia você pode ficar de cama e não aguentar movimentar os braços, como é que vai fazer o sinal da cruz? Um dia você pode não conseguir gritar, mas você só ora gritando, e aí? Perdeu a voz, é mudo, como é que faz? Liberte-se dos conceitos materialistas para conseguir encontrar um Deus que é espiritual dentro de você. E o que ele precisa do seu pensamento. As exteriorizações é nós que criamos, mas a interiorização é uma necessidade de todos nós. 8. Habitue-se a encarar a vida de uma forma serena, otimista e bem-humorada. Tristeza, pessimismo e mau humor criam mais problemas do que resolvem. É possível isso, Guto? É. Vou falar de novo a teoria de Deepak Chopra, não é do Guto. Deepak Chopra nos fala assim, que o universo é um grande jardim de infância.
e que tudo é uma enorme brincadeira. Reinaldo, quando me contou isso, eu achei interessante a colocação dele. Ele escuta, é de Deepak Chopra, não é do Reinaldo. Então, nessa colocação, é um grande jardim de infância. Tudo é uma brincadeira. O problema é que o homem adulto leva muito a sério a brincadeira. Nós é que levamos a sério demais as coisas que nos acontecem. A vida tem a sua seriedade quanto ao compromisso de evolução, que nós todos temos que evoluir e crescer. Essa história de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, então para que ele nasceu? Não deveria nascer. O aluno que entra na escola dizendo eu sou burro e vou sair burro, para quem vai na escola? Fica fora da escola. A escola da vida, a vida é uma escola, e nós estamos aqui porque prometemos que íamos crescer, e crescer é mudar. Quem não está mudando não está crescendo, está fazendo o quê? Matando aula na escola da vida. Está se divertindo na vida. Vamos responder seriamente por isso. A vida, então, ela é um jardim de brincadeiras. É possível ver isso? É. Basta analisar que todos os problemas que nós temos, milhares de pessoas têm. Nenhum problema que eu tenho, só eu possuo ele. Milhares e milhares. Só aí na internet existe grupos de pessoas, associações para cada problema que eu achar que tenho. Pode olhar. Eu tenho um problema disso. Vai lá, já acha uma associação montada, fundada com CNPJ, tem encontro dia tal da semana, em tal local. Milhares e milhares de pessoas têm o mesmo problema que você tem. Significa que você não está sozinho na vida. Você faz parte da vida. Então, isso não é problema mais. É desafio existencial. A vida está te cobrando inteligência. É como se ela chegasse e dissesse assim para você: olha, tá aqui, quero ver o que você faz. Você diz que é bom, que resolve tudo, que é inteligente, tá aqui. E quanto mais problema você tem, mais desafio a vida está lhe fazendo. Sinta-se desafiado, motivado a vencer a vida, que na realidade é você mesmo. Não se revolte. O pessimismo, essa tristeza, essas pessoas que andam chorando, que todo tempo, ai meu Deus do céu, tudo é um problema sério na vida, acostuma a viver a melancolia. Acostuma. E quando não tem um motivo para entristecer, busca um motivo para entristecer. Vocês podem não acreditar, mas tem gente que busca. Quando ela não tem problema nenhum, ela encontra em alguém, nem que seja no vizinho da rua. Vai na religião para saber da vida de alguém, para poder sofrer por alguém. Porque ela não tem problema nenhum para sofrer. Mas tem que viver uma vida melancólica. Será que é isso? A vida é maravilhosa. Eu não canso de dizer isso. Depende de como nós encaramos a vida. Os desafios existem para serem vencidos. Para serem vencidos. Tenha coragem de sonhar acordado. Muitos de nós já morremos e não sabemos. Quando alguém nos pergunta, há jovens que já morreram e não sabem, qual é teu sonho? Meu sonho? Não tenho sonho. Então você acha que vai viver a vida assim? Um dia após o outro? O seu presente vai ser a construção do seu futuro. Se você não se preocupa com o seu futuro será o fracasso da sua irresponsabilidade do presente. Com certeza. Ao jovem eu digo, acorda, rápido, porque o tempo passa. Quantos nós fomos jovens? E quando nós éramos jovens, achávamos que era indestrutível, que nada nos ia acontecer, que nem doença a gente pegava. E fazíamos de tudo, usava droga, era promíscuo, e era de tudo. Vamos sentir depois que adoecemos, de um certo tempo, com as situações que nos acontecem. E aí nós vamos perceber que muitas doenças que temos depois de uma certa idade, foi a infância e a juventude vivida inadequadamente. Irresponsavelmente é a palavra. As noitadas perdidas, as cachaças tomadas, o cigarro, as drogas vão repercutir no nosso corpo físico. E vamos ter doenças. Às vezes a ciência tenta dizer, a partir de uma certa idade, ou qual é a doença que começa a partir de uma certa idade. Porque toda vez que a ciência diz no Fantástico, ou divulga isso na Organização Mundial da Saúde, dizendo assim, ó, isso aqui é a partir de tal idade, já aparece as crianças começam a nascer com os problemas. Não tem idade para doença nenhuma.
Porque uns estão estourando a saúde, jovens estão estourando a saúde agora, e vão ser realmente os velhos doentes naquela estimativa. Outros já estouraram a vida em reencarnações passadas, já estão nascendo com as sequelas das atitudes indevidas. Então são as crianças, e assim sucessivamente. Por isso não existe idade para a doença. Existe tempo para as consequências chegarem. Portanto, amar-se é cuidar até da alimentação, do dormir. Dê paz ao seu corpo, descubra a maneira pessoal mais eficaz para relaxar e pratique-a com regularidade. Para algumas pessoas, uma caminhada funciona, para outras, dormir é melhor. Cada um acha o seu meio, onde extravasa, relaxa, fica calmo. Alguns gostam da yoga, da meditação. Faça. Outros gostam da visualização terapêutica. Faça. Outros gostam de ouvir música. Faça. Relaxa, mas você precisa relaxar. Precisa relaxar para voltar à criatividade, para voltar à sua conexão com a sua origem espiritual. Dê paz ao seu espírito. Limpe a mente de quaisquer pensamentos ou sentimentos desagradáveis, negativos e não construtivos. A pergunta aqui é: quanto tempo você está tendo esse pensamento que não serve para nada? Já tem mais de uma semana, não é verdade? Muitos de nós falam: puxa, é verdade, tem uma semana que eu estou carregando. Para que serve isso que você está pensando? Rápido! Vasculhe, analise os seus pensamentos, vê o que presta. E adianta pensar no que não presta? Joga fora. Dá espaço na prateleira da sua mente, dos seus pensamentos, para coisas novas entrarem. Ventila a coisa. Coisa muito fechada mofa, apodrece e adoece o dono. Então, está na hora de ventilar essas ideias. Aqui também o método varia de pessoa para pessoa, ele está dizendo. Para uns ler, para outros escutar música, mas ventile as ideias, renove as ideias, dialogue com as pessoas. Cobre-se assim: olha, hoje eu dormi pensando mal do fulano. Amanhã, acordei pensando mal do fulano, não é possível. Eu tenho que dar um jeito na minha maneira de pensar. Todos os pensamentos negativos têm que desaparecer, uma questão de honra a nós, para dar origem aos pensamentos positivos. Como é que eu vou ser uma pessoa otimista e positiva se eu vivo o negativismo? E faço oração que não dura 2 minutos. Quem faz a oração do Pai Nosso não dá 2 minutos. E passo 23 horas e 58 minutos do dia só pensando tranqueira, coisa ruim, negativismo, reclamando, chateação, nervoso, estressado. E o que adianta? Pratique com frequência a empatia. Isso também está lá na inteligência emocional. Habitue-se a colocar no lugar do outro, sobretudo em situações de constrangimento, sofrimento, solidão, depressão. Essa empatia, ela é muito mais ampla do que isso. Tá? Muito mais. Porque a empatia é quando alguém toma uma atitude que eu não acho condizente com o ambiente, comigo, com a equipe, antes de eu julgá-la, tentar compreendê-la, porque ela está me emitindo uma mensagem através daquele comportamento. Ela gritou, ela me xingou, ela me caluniou, ela está me perseguindo, ela está mal-humorada, ela está negando fazer uma atividade. É uma mensagem que é um desafio para mim conseguir decifrar. O que ela quer dizer? Ela não está bem. E quando imbuímos dessa vontade de entrar o porquê dessa pessoa está agindo dessa maneira, todas as vezes que fazemos isso, encontramos um motivo que nos surpreende. Nos surpreende porque nós, quando encontramos um motivo, chegamos a pensar: mas se eu tivesse esse mesmo problema, talvez estaria fazendo pior do que ela. Quantas vezes a gente acha que a pessoa é a pior pessoa do mundo? Uma pessoa é a pior pessoa do mundo. Mas depois que a gente descobre o estilo de vida que ela teve, a vida que ela vive, a infância, a gente acha que ela até é santa. Muitos pensamentos e porquês, emoções, estão por trás de um comportamento. Não julgue somente pela aparência. Tentemos nós ser empáticos nesse processo.
aprofundar, olhar o ser humano íntegro. Ninguém é infeliz porque quer. Às vezes é por ignorância e às vezes é por rebeldia. A incapacidade de aceitar a vida como é. E reflete em todos nós. São apenas 3 normas de conduta, então. Resumindo, auxilie, silencie e pronuncie frases de bondade e estímulos. 3 coisas que podemos fazer, todas são gratuitas. Auxiliar para o bem, mas a proposta tem que ser boa. Essa história de dizer que eu estou aqui para ajudar, mas não estou ajudando, as pessoas percebem. Silenciar para a inspiração vir. Ninguém auxilia sem inspiração, sem estar com Deus, em contato com Deus. Senão eu estou apenas transmitindo minhas neuroses, meus conflitos, meus problemas. Eu tenho que fazer a separação entre a minha vida e o estilo de vida adequado às pessoas. Reinaldo sempre diz assim: Guto, ninguém veio aqui para ouvir sua história de vida e nem suas experiências. As pessoas vêm aqui para ouvir o que Kardec diria. Então, quando falar, pense. Se Kardec falou, você fala. Se não falou, não fala. Não aquela história, eu chego e falo assim, eu estou acontecendo assim, assim comigo. Nós fazemos isso. E comigo? Comigo é pior ainda que isso. Você está auxiliando? Não. Se você está para auxiliar, a sua vida não interessa a ninguém. Você ouve a da pessoa, mas dá a ela aquilo que deve dar, o remédio. E a sua vida não é exemplo de vida para ninguém. Nem suas experiências. Cada um de nós é um. Pronunciar frases de bondade e estímulo é ser simpático o tempo todo. E otimista. Tenta viver pronunciando palavras de estímulos. Tente para você ver. Você tem que curtir muito o otimismo. Toda manhã você tem que abrir um livrinho, guardar algumas escritas, né, um conselho, uma frase de autoestima, para chegar no local de trabalho e ter sempre aquela palavra na ponta da língua. E é interessante, porque no início você sente dificuldade, mas depois você vai memorizando todas elas. Daqui a pouco é fácil você falar sobre otimismo. É só ir citando todas elas, porque tudo está escrito. E finalmente, para a gente encerrar, o Dr. Goethe, esse filósofo, cientista. Por que cientista? Alguns dizem assim, Guto, eu conheço Goethe como escritor e filósofo. Eu não conheço ele como cientista. Leia profundamente e nós vamos encontrar que o Dr. Rodolfo, não me lembro agora o nome, o homem que criou no século XX a medicina antroposófica. Essa medicina teve como base os estudos do Dr. Goethe. A forma como ele enxergava a biologia e a forma como ele interpretou a teoria de Einstein das cores. Ele é um cientista e colaborou para o Dr. Rodolfo, mas não me lembro o sobrenome. Então, olha só o que ele diz. A alma do homem é como água. Vem do céu e ao céu volta e depois retorna à terra, em eterna alternância. Olha o que Jesus fala ali do lado. É a reencarnação. Sem o princípio espiritual, sem a lei da reencarnação, alguns dizem assim, eu não aceito essa história de nascer de novo. Lógico, o orgulho faz isso. Imagina se você vai ter que responder pelas consequências de sua atitude. É mais fácil você achar que vai para o inferno ou para o céu. Aliás, todos que morrem da nossa família vão para o céu. No inferno, eu não encontrei, se eu for hoje, eu não encontrei ninguém. Porque o inferno só vai dos que morrem da família dos outros. Porque da nossa família vai todos para o céu. Alguém tem coragem de dizer que alguém da sua família vai para o inferno? Não vai. Vai todos para o céu. Mamãe vai para o céu, papai vai para o céu, meu irmão vai para o céu, meu primo, meu filho. Todo mundo vai para o céu. O inferno está vazio faz tempo. Mas para a família dos outros, todo mundo vai para o inferno daquele povo ali. Sem a reencarnação, eu não consigo compreender essa responsabilidade maior com o planeta. Porque se hoje eu mato o nosso planeta, o meu planeta, amanhã o ar que eu destruo, a água que eu destruo, eu vou pagar caro por ela quando aqui retornar. Não seria justo eu preparar todo um processo para que outros
que nem sequer contribuiu na destruição sofram as consequências daquilo que eu fiz. Então a reencarnação nos dá uma enorme responsabilidade. Quando eu começo a acreditar na reencarnação, eu paro para pensar, porque eu começo a entender que a árvore que eu planto aqui, e que demora 100 anos para crescer e dar um fruto, talvez eu me alimente do fruto dela quando eu retornar, não nessa vida. Mas se eu não acreditar em reencarnação, eu vou dizer assim, para que eu vou plantar árvore? Daqui 100 anos eu já morri, não vou comer o fruto, e muito menos vou desfrutar da sombra, largo de plantar árvore. Sem a reencarnação, eu não tenho uma necessidade de agir em grupo, de fazer parte de tudo que existe. Quando eu faço o trabalho que eu estou fazendo de ensinando, é porque acredito na reencarnação. E eu tenho certeza que tudo isso que nós vamos aprendendo, e quanto mais se divulga o processo, o conhecimento, a humanidade vai se transformar em melhor, para onde eu voltarei, numa sociedade melhor. Façamos isso com os nossos filhos. Tornem eles mais evangelizados, amando Deus, mas um Deus verdadeiro, não um Deus de estátua, um Deus realmente interior, de compromisso. Torne ele responsável pelas consequências. Ele vai ser um grande pai, que vai ter um filho e vai transmitir isso ao filho. Quem sabe você não retorna filho de um grande pai, que você mesmo instruiu. Porque nada mais justo do que você receber as consequências das suas próprias instruções. E não pense que sem acreditar na lei da reencarnação não está acontecendo isso. Porque a lei de Deus não pergunta ao homem, você acredita? Então acontece. Você não acredita, eu interrompo. É o homem que desenvolve a inteligência para compreender o que Deus faz. Não é Deus que tem que aceitar as imposições humanas. Está acontecendo. Quando um filho nasce numa família onde a mãe é drogada, o pai é drogado, quem pode dizer se não foi ele que levou os pais à droga? Quem pode? Se Deus é perfeito, se Deus é justo e nada acontece sem a permissão de Deus, talvez a gente precise entender mais o que é a justiça de Deus. A reencarnação é a grande chave para que a gente compreenda a perfeita justiça de Deus e o equilíbrio de tudo o que existe. E a nossa responsabilidade diante do universo, das pessoas, das comunidades, da nossa família e principalmente do altar da nossa consciência. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Fechando os nossos olhos. Este é um momento de paz, onde cada um de nós trazemos as certezas de encontrar aquilo que necessitamos. Buscamos incessantemente, através dessa longa jornada da vida, caminhando em diversas fases e idades, faixa etárias. Muitos de nós sofremos todas as transformações biológicas do corpo. Já estamos mais idosos, outros estão começando como as crianças, jovens, adultos. Senhor, não ficaremos neste paraíso por toda a eternidade. Um dia nós partiremos, e antes que partamos, veremos muitos que nos amam e que nós amamos partirem também. A morte, para nós ainda, nos mete medo, insegurança. A doutrina dos espíritos matou a morte. 151 anos se faz. Quando Allan Kardec decodifica a doutrina, mais trazida pelo precursor Sócrates, para sermos mais precisos, há mais de 3.000 anos tudo se começa. Hoje, Senhor, a doutrina espírita é a doutrina consoladora, porque vai dissolvendo os medos que a sociedade nos impregna e vai nos dando a esperança de sermos amanhã homens melhores do que somos hoje. E de termos a possibilidade de nos tornarmos hoje seres humanos muito melhores do que fomos ontem. A proposta da evolução é a proposta que vai de encontro com a libertação, conforme os ensinamentos de Jesus. A ciência, a teoria evolutiva,
a produção do universo e tudo que a ciência no campo da psicologia está nos fornecendo, está nos levando de encontro a um dos livros mais antigos da humanidade, as escritas dos evangelhos. Jesus já está de volta. Já está conosco a todos os instantes. Podemos encontrá-lo em cada esquina, em cada pessoa, em cada evento tecnológico, em cada teoria científica. Quando vemos homens da ciência em congressos científicos falarem da sua simples linguagem poética de 2000 anos atrás. Eles nem se percebem que você já havia nos dito tudo o que a ciência há de encontrar. O que importa é que nós hoje sentimos mais alegre, porque vemos que o Senhor já retornou e que está em todas as áreas da vida. Bastemos nos atentar para o conhecimento, e quando ouvirmos alguém falando, distanciamos das nossas emoções, dos nossos raciocínios, e nos conectamos ao nosso espiritual, para ouvirmos as frases que vêm da alma e que surgem no campo das inspirações por todos os cantos da terra, ultrapassando as barreiras dos idiomas, das crenças, das religiões. Senhor, eu te agradeço, porque cumpriu a sua promessa. Estás hoje conosco. Ensina-nos a te enxergar e a te sentir do meu lado. Eu apagarei a imagem da crucificação e do teu sacrifício, para que a sua imagem ressurja do meu lado como a vitória do bem sobre o mal, das nossas imperfeições, da nossa ignorância. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a esperança hoje de um mundo melhor. A credibilidade aumenta a cada instante que as vozes dos imortais as embasa com os raciocínios lógicos, emotivos e espiritual, alicerçando a ética, a moralidade e os bons costumes das nossas relações, porque é só isso que levamos daqui. O sucesso e o insucesso das amizades. Os demais ficarão para ser desfrutado por todos aqueles que estarão na terra e permanecerão depois que partirmos. Obrigado, Senhor, pelo passado, que é a certeza de tudo que não podemos fazer. Obrigado, Senhor, pelo presente. O nome se dá presente, uma grande oportunidade, um renascimento a todo instante, porque eu posso me autoprogramar ou me reprogramar para começar a partir de hoje a ver pelas lentes da minha visão, dos meus olhos, a paz e a harmonia, desde que ela esteja dentro de mim. Obrigado, Senhor, pelo futuro, a certeza absoluta de que ele será muito melhor do que é o presente hoje. Mas a certeza e a responsabilidade de construirmos, de colaborarmos com cada tijolo que construirá o templo onde nosso espírito há de morar, há de habitar. Obrigado, Senhor. E assim seja.